muito feliz. É um papel que a universidade preza muito, que é cada vez mais o contato com as pessoas, né, para sair dos muros da universidade, a gente poder trazer um pouco dessas pesquisas que a gente realiza dentro da universidade para um público cada vez maior, né? E, então, eu sou professor lá da Universidade Federal do Paraná, do Departamento de Arquitetura, e eu tenho uma relação, eu não sou morador de Paranaguá, mas eu tenho uma relação de afeto com a cidade. Desde a graduação tenho interesse por Paranaguá, pelo centro histórico, por essa área do patrimônio, e eu acabei fazendo uma pesquisa de mestrado na USP que trata sobre a cidade e o desenvolvimento da cidade desde o seu núcleo inicial até a chegada da ferrovia, que foi a minha pesquisa do mestrado. E aí, então o que eu vou tratar aqui, né, dentro dessa visita é falar de arquitetura e falar de cidade. Tem questões históricas, mas a arquitetura é um elemento importante que também registra a história materialmente. A arquitetura é um documento. A gente pode entender a cidade como um documento, porque ela é também parte desse registro. A gente vê isso materializado, né? Então eu vou tratar isso. A gente começa. Por que eu pedi para a gente começar aqui? Porque é nessa área que é o núcleo inicial de Paranaguá. Paranaguá nasce aqui, na cidade, quando há essa migração para o continente. E a ideia é trazer esse percurso, a gente ir percorrer até a igreja matriz e dar uma caminhada, se puder, dependendo do fôlego, a gente chegar até a estação ferroviária, né? Trazer um pouco dessa dinâmica, contando a história desde o núcleo inicial até quando a gente vê as transformações já do século XX na cidade. Então a ideia eu vou falando um pouco da arquitetura e a gente vai trabalhando essa ideia da fotografia junto com o Pedro, tá bom? Bom, com relação à oficina em si, né? Daí eu coloquei ali no formulário de inscrições para quem tivesse, né, trazer câmera fotográfica, quem não tivesse, dá para usar o celular mesmo, tranquilo. Porque a ideia é a gente capturar algumas composições, né? Tipo, eu trouxe aqui algumas das fotos que eu tiro, porque eu acho que tipo, uma das melhores formas de a gente conseguir entender como que é que funciona alguma coisa é você ver alguém fazendo. Então, como que é que eu gosto de trabalhar a fotografia quando a gente fala, tipo, dessa fotografia urbana, né? Fotografia de rua e tal. Tem todas as regras de composição de fotografia, que daí você vai ver, tipo, trabalhar em terços, ou trabalhar com escala dourada, esse tipo de coisa. Eu acho que a fotografia de rua não funciona muito bem. Eu acho que o que funciona muito bem para fotografia de rua, se vocês forem reparar aqui nas fotos, é você associar elementos. Essa associação de elementos, normalmente, é, tipo, você pega dois elementos que você acha legal. Eu, sendo o arquiteto que sou, eu gosto muito de associar prédios com outras coisas. Então vocês vão ver que muitas das minhas fotografias, elas têm relação, tipo, ou com composições de edifícios, então, tipo, 2 ou mais edifícios, ou uma fachada legal, ou alguma coisa que está acontecendo na rua, como, por exemplo, uma construção. Eu quero achar uma aqui. Eu gosto bastante desse trabalho com placas, de, tipo, pegar uma placa e colocar junto da fachada do prédio, porque deixa a fotografia um pouco mais interessante, né? São dicas que dá pra fazer, assim. Temos composições um pouco mais simples, um pouco mais complexas. Eu quero chegar... Tem pra gente. Eu não vou entrar em aspectos técnicos de fotografia, eu acho que é bobo. Mas eu acho que, além disso, o tipo de composição mais enriquecedor que eu acho que tem para essa caminhada que a gente vai fazer agora vai ser essa associação de elementos, assim. Então é tipo, meio que essa dicasinha assim, que eu vou passar para vocês pra gente seguindo na caminhada. Então, tipo, busquem, assim, elementos da paisagem, um prédio legal, um banco, um grupo de pessoas sentadas, ou um faxineiro de rua. Eu acho que é muito legal a gente ver essas coisas que normalmente são invisíveis quando a gente tá nesse processo de buscar fotos para tirar, né? E eu, assim, como fotografo também com a fotografia analógica, eu tenho 36 fotos para tirar e depois disso eu tenho que pagar mais R$200 para comprar outro filme. Então eu normalmente tomo cuidado com as fotos que eu tiro. Então, tipo, eu acho que esse amor que você dá um pouquinho mais para cada foto que você tira, mesmo que você tire com o celular, né? Porque tipo, com o celular você tira 6.000 fotos por dia e quantas dessas você vai olhar depois, né? Não muitas. Então acho que eu colocaria um pouco de amor, assim, em cada foto que a gente tirar hoje. Tentem procurar um pouco disso.
Daí eu acho que a gente pode partir dessa essa associação com o patrimônio também para já começar a pensar tipo, nessa questão de preservação de patrimônio, né? Tipo, preservar a paisagem da cidade, porque a paisagem da cidade, a parte da cidade, ela deve se manter como parte da cidade, porque se remover, daqui a pouco já não é mais a cidade. Enfim, para além das perspectivas históricas do patrimônio. Então a ideia é ir vendo detalhes, elementos. Eu vou comentando, vocês podem ir fotografando, fiquem à vontade. Também em qualquer momento que tiver alguma dúvida, quiser interromper, não tem problema, pode perguntar. Então, acho que a gente precisa entender que Paranaguá está dentro de um contexto que é um contexto mais amplo dessa ocupação do território do Brasil nos séculos XVI, XVII. E de como essa ocupação portuguesa ela vai elencando territórios muito estrategicamente. Eu acho que a gente tem que pensar que quando há essa ocupação, ela é uma ocupação muito estratégica e que escolhe certos territórios e, de certa maneira, estabelece uma certa segurança para essas estruturas se consolidarem, que eram essas vilas. Paranaguá está num contexto muito interessante em relação ao litoral, porque é uma cidade que ela não está totalmente exposta ao mar, ela está numa região que é uma baía, né? Isso a gente vai perceber nessas primeiras ocupações das vilas portuguesas, de que as regiões em que há baías são muito interessantes. Por quê? Porque a maioria, a gente sabe que o transporte mais importante acontecia pelo mar, né? E as possíveis invasões e disputas entre Portugal e Espanha, a gente precisava entender isso dentro de uma zona de segurança. Então a gente tem uma baía que tem uma entrada muito estreita, essa entrada é a Ilha do Mel, tanto que vai se construir uma fortaleza na ilha como esse elemento de segurança de toda essa baía. E obviamente, a gente tem uma compreensão desse território já no século XVI e que vai se consolidar no século XVII com essa ocupação efetiva. A gente sabe que a primeira leva de ocupação em Paranaguá ela acontece na Ilha da Caatinga, que é o primeiro estabelecimento de uma estrutura, de algumas construções, mas o interesse era aqui, era por esse território, que era uma área mais alta, que era possível ter uma dinâmica de observação de qualquer tipo de invasão pela água, né? Então isso vai acontecer posteriormente, quando há uma transferência dessa, né, do sistema de pau a pique, que é o sistema de uma estrutura de cipó e bambu, e era jogado, é a chamada taipa de mão, né? Tem uma casa aqui para trás, que ela já está bem ruína, que ela é pau a pique, e ela é com essa verga em canga. Ela é pra cá. A única pau a pique que existe na vila, aqui no centro histórico, é a única, não tem mais nenhuma. Então, espero que um dia ela possa ser recuperada do século XVIII, né? Que ainda que se conservam parte desse casario antigo. Além disso, tem a igreja matriz. Ótimo. Então são estruturas com portas em pedra, né, em granito. A gente vê que ela não é uma peça inteira, ela é uma peça partida, provavelmente pela dificuldade de você fazer uma peça por inteira. É uma pedra muito dura para entalhar, então isso era uma dificuldade. No caso do sobrado, ele é uma construção que tem a base em pedra e a parte superior já naquele sistema de terras, e foram transformadas em sobrado depois. Depois subiu, porque a gente vê, e isso é interessante porque a gente vê pela técnica, ela é diferente a técnica da porta superior da inferior. É muito legal para a gente entender que eles tentam, na parte superior, criar o mesmo ornamento com argamassa e não com pedra, né? Então as duas construções também são em alvenaria de pedra, nesse sistema construtivo. São casas que caracterizam muito esse período. Em geral eram casas que às vezes a parte de baixo eram áreas comerciais ou para guarda de animais, e a parte superior a moradia. Isso é muito tradicional em casas como sobrados, né?
E também a gente vê esses elementos superiores ornamentais que servem como uma área de proteção da entrada de poeira, claro, era um ornamento, mas ele tinha uma função, que era evitar a entrada de poeira para dentro da casa, porque em geral essas casas, muitas delas não tinham forro, eram casas que só eram telhado. Então, para evitar essa poeira de fora, eles faziam esses elementos de composição. Ali, no caso da igreja matriz, né, é uma igreja que também a gente percebe, é uma igreja que provavelmente ela é do início da ocupação desse território, e ela também sofreu reformas ao longo do tempo, do século. E a torre era mais baixa, então a gente vê, tem uma primeira parte da torre da base e uma segunda parte, que tem aquele elemento bem evidente. A torre original era mais baixinha. Depois ela sofreu, no século XIX, uma reforma que deu essa característica da parte superior, que é um pouco nessa ideia neogótica, que é na moda da teoria científica do século XIX. Não, a água não transmitia nada, mas era o ar. Era o ar que, por exemplo, material em decomposição, aquele material em decomposição, o cheiro poderia dar doença. Isso vai mudar toda a configuração da ideia de intervenção. Essa casa também é a professora Maria Helena Nísio, né? Ela morou aqui, ela foi morar, ela era da família dela, né? E eu me lembro que um dos últimos comércios aqui foi o Salão do Cabeleireiro. Salão do Cabeleireiro Monza, né? Era um senhorzinho, seu Beto, né? Eu cheguei em 1984 aqui e fazia fila aqui, porque tinha um cabeleireiro que cortava cabelo das crianças. Agora ele tem aqui, o Luizinho, ele tem o salão ali na outra esquina ali. E aqui ficavam vários cabeleireiros ociosos e uma fila para cortar só com ele. Uma coisa que a professora Maria Helena Nísio também falou, ela é musicista também, né? Ela falou que nós tivemos aqui em Paranaguá a primeira escola de piano, né? E não havia escola de piano em Curitiba, porque não tinha como passar pelo caminho de Itupava com os pianos. Ela me falou que numa época, num raio de uma quadra aqui, haviam 10 casas com piano. Você veja quanto é que custa um piano hoje. E naquela época, depois quando a Eisenfeld, a fábrica de pianos Eisenfeld, aí construíram uma fábrica em Curitiba, aí a gente tem foto de exportação de piano aqui, daí tem uma foto que aparece assim no porto, na ponte do porto, uns 10 pianos em fila assim para ser carregado no navio. Engraçado. Então é muito. E foi a minha bisavó que fez construções para Dom Pedro II, quando veio para Paranaguá, que é a que morava naquela casa. Do Gastão Soares, não. Gastão Soares, ele é casado com a tia Anitta, que é irmã da minha avó. Tá. Então Gastão Soares é meu tio vô. Não sei se tem a ver isso, mas é mais ou menos isso. Vila lá dos 1700, por aí, a gente vai ter uma mudança importante, um momento importante dessa organização da Vila de Paranaguá, que é a vinda do ouvidor para Paranaguá, veio para Paranaguá e Curitiba, que é o ouvidor Pardinho, que a gente ouve muito falar, né? Pires Pardinho. Era interessante que esse papel do ouvidor, que era uma figura que vinha da coroa para saber questões econômicas, regulação de comércio do ouro e etc., eles também tinham uma certa influência dentro da organização urbana da cidade, porque quando você pega, ele estabelece um documento dizendo as questões necessárias de organização da cidade, e dentre as quais ele fala até do traçado. E essa rua aqui é aberta por determinação do Pardinho, porque ele queria que a rua centralizasse a matriz. Lá a gente consegue ver exatamente, isso está documentado, tem um registro, é a abertura de uma rua de frente à igreja matriz para o melhor enquadramento. Então é muito interessante que esses ouvidores, eles também influenciavam em questões, eles eram os planejadores urbanos da época, vamos pensar assim. Porque ele falava do calçamento, da drenagem da cidade na época, né? Do arruamento, da organização da construção das casas. Então é muito interessante quando a gente pega esses documentos e vê que existia uma organização, porque a gente tem uma certa
ideia de achar que a forma como os portugueses ocupam a América era desordenada, não tinha uma organização, não tinha estratégia. Tinha assim, eles eram super organizados. Tanto que você chega em Lisboa, você pega imagens de Paranaguá ou de Guaratuba, de qualquer cidade histórica nas Américas, você vê Lisboa meio desenhada aqui. Exatamente. Claro, não tinha o mesmo material, como você falou, não tinha granito, outra escala. Exatamente, mas eles fazem na mesma ideia para demonstrar que ali era o território português, que é uma identidade do reino português. É o domínio. Então, existiu uma estratégia de relevo, porque assim, a gente está falando de um país super pequeno, que vai dominar metade do globo terrestre, da época, e que tem uma topografia, um país que tem uma diferença de paisagens muito distantes. Você tem Lisboa, que é mais planificada, que tem a área dos morros, e você tem o Porto, exatamente, a cidade das Sete Colinas. E você tem a cidade do Porto, que é extremamente... haja perna. Então tudo isso e outra coisa interessante é como os portugueses se relacionam com a cultura indígena, porque eles vão pegar qual as áreas que eles escolhem? As áreas onde os indígenas estão. Eles sabem o que é, por exemplo, na Ilha dos Valadares ainda existe a amostra do aipim ou mandioca na brava, e aqui é possível de se comer, né? Isso, de se alimentar. Ainda tem. Então, claro, eles vão se aproximar. Então, eles absorvem muito da cultura indígena. Isso, obviamente. Então, é diferente dos espanhóis, que eram mais de eliminar e destruição. Porque é isso. Então, porque isso é da historiografia da década de 30 no Brasil, que falava essa ideia, que é o Gilberto Freire, fala do semeador e o ladrilhador. O ladrilhador é o espanhol, que tem a ordenação da cidade, bastante regular, e o semeador é o português, que quase aleatório, mas não é assim. Existe uma organização estratégica de território, de chegada das embarcações e de organização da cidade. A gente vê isso nos documentos da época. Tem de 2, de 3. Sempre questiona esse dado. Eira sobre beira. Que não tinha eira nem beira, então você tinha tribeira. Então você contava de baixo para cima. Mas só era. Tinha tribeira, não tinha eira e beira. A beira todo mundo teria que ter. Nas suas pesquisas é possível saber o antecedente? Isso eu não tenho. É possível. É uma pena, é um casarão que tinha que sair das casas que a gente viu anteriormente. Então, o que acontece? Depois eu vou falar dos jesuítas, mas essa casa é interessante porque no século XIX a gente vai ver uma mudança na linguagem da arquitetura, no sistema construtivo, na composição dos ornamentos, porque na Europa vai começar a se buscar resgatar elementos antigos da arquitetura. Em função dentro de um processo que acontece na Europa no século XIX, que é a busca de uma construção de identidade dos países. É um momento de consolidação, de unificação de países. O Brasil vai ser muito influenciado por essas correntes da arquitetura da Europa. E vai começar a fazer também essas linguagens no Brasil, porque vai vir manuais, também vem profissionais de fora que migram para o Brasil. Essa casa é um exemplar desse momento, é um momento em que a gente vai ver uma diversidade de elementos da arquitetura. Então imaginem que nós não tivemos gótico no Brasil, né? A arquitetura gótica é uma arquitetura da Idade Média e que não existiu no Brasil, mas vai se construir casas no século XIX com essa linguagem. Por que ela é gótica? Ela é o chamado neogótico, porque é o novo gótico, não é o gótico antigo. As janelas, elas são ogivais. Isso é uma característica dessa arquitetura, né? Ela não é mais o arco abatido ou o arco reto, mas elas são ogivas. Isso é uma característica. O uso das bandeiras, que são esses elementos fixos na parte superior. E a forma de composição da casa revela essa característica. Então, no século XIX e começo do século XX, a gente vai ver muito dessas tipologias. Aqui onde é o Instituto Histórico, também é uma arquitetura que tem influência clássica, neoclássica. Por que neoclássica? Porque usa o arco
como um semicírculo, é o arco que é metade de um círculo. Aqui a gente já viu. Outra coisa importante que vai acontecer no século XIX é a implantação das casas. As casas coloniais, a gente vê que elas estão no limite do terreno. Elas ocupam todo o terreno. Em geral, elas tinham um quintal no fundo. As casas do ecletismo, lembra que eu falei do cemitério, das teorias dos miasmas? Agora, todo mundo vai querer construir casa com janela e com jardim, porque era a ventilação, precisa ventilar a casa. Então a gente vai ver casas ou outras construções públicas que tinham jardins laterais ou jardins na frente. E essa possibilidade também se dá pela tecnologia construtiva. A gente vai ver agora não mais de pedra, mas tijolo. O tijolo vai ser muito usado no século XIX para frente. Era um complexo que tinha o convento e a igreja, né? Em geral, eles tinham momentos de clausura, mas também eles tinham uma relação muito forte com a cidade. É uma construção de edifício de uma ordem religiosa que a gente percebe em outras ordens, que é o uso do claustro na parte central, que é aqui, né? E esse arco cruzeiro, que a gente também chama, é essa área em pedra que a gente está vendo aí, muito delicada, né? A gente percebe uma delicadeza na composição. E esse muro aqui que vocês estão vendo, na lateral, era o muro da igreja dos jesuítas. É o que restou. A universidade fez algumas no processo da última restauração, só que eles estão enterrados deitados de lado. É uma coisa que eles não entenderam muito bem, é diferente. Então eles não sabem muito bem. Poderiam ser escravizados, tem teorias aí sobre isso, mas está aí ainda. Eles só tiraram a terra, olharam e está coberto novamente com a proteção. E essa área aqui onde está essa caixa de vidro era a torre da igreja. Então ali que a gente está vendo aquela parte era a fundação dessa torre, né, da igreja. Tem sempre uma base mais robusta e a parede ela vai diminuindo de dimensão, de espessura, porque você vai reduzindo o material e vai diminuindo o peso da estrutura. E estabiliza, fica lá estável. Então esse edifício ele se caracteriza por esse sistema construtivo, também pedra, cal e areia, que era a técnica recorrente. E é lindo o pátio interno, que é um pátio que a gente entende toda a técnica construtiva. Ela é feita com arcos em pedra, com um sistema construtivo de pedras maiores intercaladas com pedras menores. É a maior construção do sul do Brasil nesse estilo? É a maior construção do sul do Brasil de pedra desse período colonial, no sul do Brasil. Ela é. Então ela é muito importante dentro dessa historiografia da arquitetura no Brasil, né? Ainda sobre a igreja, né? Ela foi demolida por volta de 1896, porque quando foram construir esse prédio, que seria a escola humanitária, haviam dois projetos. Um seria utilizar a própria estrutura existente das ruínas para fazer a escola, ou então demolir a igreja e construir a escola no lugar. No final eles demoliram a igreja aqui e construíram o prédio lá. Do lado, e eu não entendi isso. E a entrada era aqui. Era aqui. E na época eu acho que essa área aqui era pátio da escola. Isso, né? daí Depois, quando tarde, virou museu, eles mudaram. Daí eles criaram um acesso, que era bem bonito antigamente. Eu achava mais bonito. Tira a escada e a porta que tinha aqui. E volta para o outro lado, porque ele fala, isso aqui que é a briga do Instituto Histórico com o Museu de Arqueologia. Da época, até hoje. Mas é essa disputa que eles tinham aí dessas áreas. Rodrigo. E ali no fechamento do arco, ele começa com tijolo, vai pedra e depois tijolo, porque faz... A ideia na época... Perceberam que não ia ter tijolo suficiente, será? Pode ser, o que sobrou de material. Me lembro da época do projeto inicial que essa parede ali, aquele arco seria envidraçado. Envidraçado. Ainda bem que não fizeram. Por questão de estrutura, né? Olha como é que fica isso. Esse negócio aí de colocar vidro em tudo nesses projetos de patrimônio, bobagem, né? A ideia, eu acho que assim, é um registro. Aqui a gente vê um registro de técnica construtiva e a gente vê umas linhas assim na pedra. Às vezes isso vai aparecer como, até pra gente entender o processo da mão de obra fazendo ao longo do tempo. Então quando tem a linha, é quando tem uma parada. Parou agora.
vão continuar depois. Tá vendo que aparecem umas linhas de tijolinho às vezes? Isso do momento ali, para marcar a construção. Eles liberaram, o pessoal fez uma vaquinha, digamos assim, né? Pode construir sem licença mesmo, né? Daqui a pouco chegou, não tem licença do imperador, né? Parou. Daí foram parando. Né? E ficou, daí virou alfândega, virou uma área militar, prisão. O Barão do Cerro Azul, ele ficou aqui tinha uma área prisional e tal. E, só que tem as janelas com os gradis lá embaixo, aquilo lá é da época do museu, tá? Eles fizeram da época do museu. Daí fala que era prisão de escravo e tal, mas não era. Mas tinha uma prisão sim na época do... Foi usado como né? Quando os militares usam esse lugar. Só que o gradil lá era mais porque o Loureiro, que era o professor que cria o Museu de Arqueologia, tinha uma preocupação de segurança, então ele manda botar aquelas barras de ferro. Aí vira achando que ali era a prisão. Então ficou essa lenda também. Mas já foi prisão já o colégio. Essa questão que a senhora falou do Barão do Cerro Azul, me parece que não se confirmou isso, que ele teria sido preso aqui. Ele teria aguardado, não ficou preso, ele ficou aguardando o trem para subir, para poder chegar até o Rio de Janeiro e ser julgado, né? De forma justa, não aconteceu. Eles matam ele no meio do caminho, né? Casa de Câmara e Cadeia. Aí virou... Aí foi demolido, aí antes virou uma loja, né, eclética, que era mais ou menos nessa linguagem. Os primeiros shopping centers, né? Era a loja, galeria de comercial, né? Lojas comerciais. Aí demoliram de novo e ficou estacionamento. Aí foi embargado. Mas a fachada do muro, pelo menos? O muro eu acho que é. Porque você vê que tem uns pilares ali, ó. Sim, provavelmente Sim. E esse gradil aí que vocês estão vendo ali, em arco, era da loja desse comércio depois da demolição e a construção do Palais Royal, chamava a loja. E aí esses gradis são originais. Aqui, ó, é uma área, de novo eu vou voltar para o Paranaguá colonial, porque esse território é muito importante. Quando, dentro desse processo de expansão da cidade, que ela vai crescendo na direção das igrejas e também na direção do porto, né? O porto vai aumentando os armazéns, as estruturas, a cidade vai sendo atraída, esse crescimento para a cidade, para esse lado. Há uma mudança que vem a partir também da determinação do ouvidor Pardinho de construir uma nova sede administrativa da vila, que era a Casa de Câmara e Cadeia. E aqui onde é esse terreno hoje, que é o estacionamento, era a Casa de Câmara e Cadeia. E o projeto vem de Portugal. Tem na época não chamava projeto, eles chamavam de risco, que tem a fachada e a planta, que veio a partir também dessa determinação de 1720. Então, a Casa de Câmara e Cadeia era uma estrutura que sediava na base a cadeia da cidade e em cima era o salão dos camaristas, que eram aqueles que tomavam as decisões políticas sobre a cidade. Não tinha prefeito, mas tinha um grupo de pessoas que geralmente eram escolhidas a partir do poder financeiro, do domínio econômico e que regiam determinações e ordenações em relação à vila. E nesse momento é que se constrói também, onde hoje tem essa réplica, o Pelourinho, que é o símbolo de ordenação da vila, como vila, né? O Pelourinho original está lá no Instituto Histórico. É um dos únicos originais no Brasil que existem, são poucos que se encontram. E aqui era a área, era o símbolo da justiça das vilas do Brasil colonial. E na frente do Pelourinho você tinha a Casa de Câmara e Cadeia. Ela foi demolida para virar em 1910, 1914, virou uma loja de departamentos. E ela era numa linguagem eclética, que essa é a linguagem que usa como esses casarões, esses sobrados que a gente vê, esse rosa, essas edificações já começam a ganhar elementos novos. Esse edifício aqui, ele é bem interessante, que era colegial, né? A gente vê que ela tem o arco enverga a batida. Essa construção, ela era uma construção, provavelmente ela é em pedra, e que sofreu reformas dessa nova linguagem. Então a gente vê muito dessas construções que eram coloniais e que vão ser reformadas. Porque os donos vão querer ter essas novidades, eles vão querer ter esse tapete e tal. Então,
Uma coisa que muda com o ecletismo, o chamado ecletismo, é o telhado. Se proíbe nas vilas, depois cidades do Brasil, que o telhado avançasse, tivesse um beiral, como as coloniais, né? E aí se determina que se construa um elemento superior que esconde o telhado, que é a chamada plativanda. Isso vem com leis do município. Isso não acontece só em Paranaguá, acontece em várias cidades brasileiras. Que era uma mudança dentro da ideia de que era para impedir que a água caísse em cima dos pedestres. A gente vai ver os sistemas de pluviais, né, sendo constituídos nessas construções. Então, isso são as novidades que a gente vai ver ao longo do tempo. E as construções também vão mudando em relação às aberturas. A gente vai ver, por exemplo, naquela amarela ali, as portas são mais altas. São construções cada vez mais arejadas, com boa iluminação, boa ventilação. Esse mercado que a gente vê hoje é uma reforma já de 1914, que é o Caetano Munhoz, era prefeito da cidade, e vai criar melhoramentos urbanos muito importantes para Paranaguá. A canalização da água e esgoto, essas melhorias em relação às praças e também as reformas do mercado e a construção do mercado do peixe. O portão do Brasil é do 1850? É atual, é de 1914. Ele manda vir da Inglaterra, né? É do Rio, a fundição do Rio de Janeiro, pelo que eu vi os selos lá. A água que está ali, mas não era ali originalmente. Era as manias de querer mover as coisas depois. Então, o mercado simboliza um novo momento para a cidade, que é uma cidade que agora começa a organizar seu comércio, né, com legislação, com o chamado, antigamente, porque muita coisa se foi apagada dentro desse momento da República. A gente está dizendo, não, imagina, isso não existiu no Brasil. Então, né, é um momento dessa ideia de trazer uma outra história para o país, né? Tem uma lista de 1772. Eu comprei o livro digital, aquele Skello, né? Uhum. Aí lá não dá para copiar, não dá para nada, então eu não consigo compartilhar aquilo. Mas essas listas eram um tipo de censo que era fazia, o censo, né? da época. Então tem uma relação, e ele é bem completo, porque ele pega também as casas das pessoas que moravam no Rio, na Vila do Rio, e lá consta assim: Maria do Carmo, viúva, tinha 2 filhos e um enteado e 2 escravos. Aí eu achei curioso que eu dizia assim, vivia de esmola. Eu não sei se esmola naquela época era uma outra configuração. Mas tinha Então ele tem todo. E o interessante é que tem umas pessoas que tinham escravos brancos. Até eles observam no livro que existiam, porque na verdade eram aquelas pessoas que, digamos, iam morar com você, trabalhavam à custa de roupa e comida. Troca por... Então era escravo branco. E é uma lista bem completa. E casa com isso que você falou, né? Os escravos, quando chegavam da África, eram todos escondidos em algum lugar, né, para se estabelecerem, e depois eles iam para a cidade, né? Assim, todo mundo tinha escravo, mas era uma coisa que era velada, né? Então é estranho isso, né? E eles falam também, é uma situação que aqui foi usada para venda de escravos. Eu não vi. Eu sei que tem, mas teve um comércio muito, né? Quando proíbe a corte proíbe a vinda de escravizados da África, há um comércio ilegal no Paranaguá. Era um centro. Citado que aqui era o Cormorã, a história do Cormorã, que é um problema diplomático na época. Isso vinha importado. Geralmente portuguesa, holandesa, que traziam para o Brasil, né? E é muito lindo esse azulejo. Mas esse azulejo aí, ele parece meio como é o nome? Francês, né? Tipo, ele é mais geométrico e tal. O português, ele tipo, não tem parece que conta a história. Não, o português fazia assim também. Geralmente tinham duas, tem uma empresa portuguesa que fazia muito azulejo. Agora eu não vou lembrar o nome dela. A igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas era uma ordem que tinha maior poder aquisitivo. Qual ordem? Ordem Terceira de São Francisco das Chagas.
E ela a gente vê uma ornamentação um pouquinho mais elaborada que a São Benedito. E elas são muito da mesma época. É porque né? Você vê a pedra mais entalhada. O próprio óculos superior ele é em pedra. Né? É uma dificuldade para fazer a peça. O desenho é parecido, né? Porque é o meu período, o uso e esse frontão sinuoso. Então era uma ordem que tinha mais recursos e por isso a gente vê um pouquinho melhor a ornamentação. Vejam que a verga superior ela tem essa projeção que a gente chama de pestana, que é um ornamento, como um cílio, E no centro da igreja tem o símbolo dos franciscanos, que é o cordão, né? As chagas e o cordão que eles usavam, né? na indumentária daquela época. Vejam que a porta ela tem um detalhamento melhor, ela tem a parte inferior também bastante bem trabalhada. A gente vê que é um trabalho mais apurado da pedra, né? Nessa construção. Agora eu vou olhar também sempre para as seteiras. As seteiras, olha lá. Esses elementos de defesa, mas que apareciam em outros edifícios, né? Que serviam para iluminação, ventilação. E tem uma data, 1840, porque a torre foi construída só em 1840. Ela não tinha torre, né? Ela foi construída depois. Né? Os vidros, e aí assim, é claro que essa veneziana, essa estrutura de esquadria, não deve ser tão antiga, mas nesse período era guilhotina, essa janela guilhotina que você sobe a parte, e quanto mais subdivisões do vidro, mais antiga ela é. Porque a gente tinha muita dificuldade em fazer peças de vidro. Então quando você olhar, de repente, ver que ela é muito subdividida, é porque é uma janela muito antiga. Né? Então isso é uma coisa da técnica, né? O núcleo inicial ele vem para esse lado, tanto que a gente vai ver que vários edifícios importantes da cidade vão começar a ser construídos também para essa direção. No final do século XVIII a igreja da Ordem Terceira. Depois, mais para frente, em 1850, nós temos a construção da residência do Visconde Nápoles. E tem vários armazéns que a gente ainda identifica alguma coisa ali perto do Rio de Janeiro, uns casarões mais compridos e tal, que eram antigos armazéns do porto, né? Porque toda a atividade portuária acontecia no Rio de Janeiro. Só que isso vai mudar, né? Vai mudar dentro de uma ideia de, primeiro, o rio já não dava conta do tamanho das embarcações, esses navios cada vez estão ganhando mais dimensão, o rio assoreado já tinha problema de assoreamento, então eles começam a repensar isso, como que vai resolver esse problema. Ao mesmo tempo, a gente tem um investimento para a construção de uma linha férrea, ligando, então, dentro desse processo de emancipação do Paraná, 1853, Curitiba vira esse centro político e econômico, né? E também o desenvolvimento do ciclo da erva mate. Isso vai enriquecer Curitiba, Paranaguá vai ganhar com isso, porque a exportação da erva mate vinha por aqui, pelo porto. Só que tinha a questão do transporte, era demorado e etc. E aí começam também as novas tecnologias, e uma delas é a estrada de ferro. Esse projeto, a gente tem várias etapas. Tem primeiro um estudo inicial desse projeto. O primeiro a fazer o traçado é o André Rebouças, porque a ideia dele era o traçado que ligaria Antonina até o Pacífico. Era uma linha intercontinental. Passaria pelo Paraná, pegaria aí uma parte pelo Rio, pelo Rio da Prata, depois continuaria até o Oceano Pacífico. Era uma linha que ele até presenteia a Princesa Isabel, chama a linha Princesa Isabel, alguma coisa assim. Só que ele morre, porque ele estava fazendo... Ele é uma figura... Os irmãos Rebouças, eles têm uma formação na Europa de engenharia. Então, ele tinha um sistema de ferrovia que era de bitola estreita, que era mais econômico. Tinha todo um modelo. Só que aí ele morre numa obra... Ele morre de febre amarela. E aí essa concessão, porque foi dada uma concessão...
Na verdade, ele compra junto com uma outra figura a concessão da linha. Aí eles vendem, ele morre, aí vendem a concessão e uma empresa francesa é que vai comprar essa concessão. Não conheço. Também não. Aí, o que acontece? A construção da ferrovia é um feito da engenharia do Brasil, naquela época. É impressionante você conseguir construir uma estrutura metálica, é uma novidade também. Agora vem os sistemas construtivos metálicos, vencer grandes vãos, né? Então esse projeto ele é desenvolvido no século XIX, no final do século XIX. Todo o material... o Brasil não tinha capacidade de produzir as estruturas metálicas, então elas vêm da Bélgica, né? Então todo o material das estruturas é belga, de uma empresa belga, franco-belga, que vai fazer. E, claro, tem a disputa do início da linha. Economicamente, era muito mais viável a linha começar por Antonina. Porque Antonina está mais ao interior da Bahia de Paranaguá. Paranaguá tinha um problema do terreno, dessa linha e tal, Paranaguá seria um ramal. Mas a disputa política, Paranaguá ganha com a condição de fazer um novo porto, porque esse porto aqui já não dava mais conta. Então a ferrovia constrói 2 estações em Paranaguá, uma no porto, aí se constitui o chamado Porto Dom Pedro. Uma estação é construída lá e a outra estação é essa aqui, ó. Essa aqui é o corpo da primeira estação construída em Paranaguá, de 1880. E quando a gente vê as imagens, ela, claro, ela está diferente, ela foi reformada e tal. Ela tinha um frontãozinho, ela era um pouco diferente. Então, essa era a primeira estaçãozinha. A ferrovia é uma mudança drástica dessa cidade. Que agora a velocidade aumenta, a circulação de mercadorias aumenta. Então, essa relação com o interior, porque a gente está falando, Paranaguá era o litoral, era o centro, o interior era Curitiba era o interior, né? Essa ida para o interior era mais ágil agora. E então a cidade vai enriquecer muito nesse momento, que vai gerar também essas grandes construções ecléticas. Clube literário, essas outras obras com essas características de ornamento, né? A coluna ela tem um ornamento, então ela mostra uma nova arquitetura, né? Ela entra no neoclássico? Então, ela tem, sim, ela tem uma influência neoclássica, mas também de outras linguagens, porque ela tem a coluna jônica, que é uma coluna clássica, que é essa coluna que tem as espirais, né? Hã? Capitel? Chama capitel. Essa parte superior da coluna lá, que tem esse ornamento, chama capitel, que são ordens clássicas gregas, lá jônica, dórica e coríntia. Isso. E também tem uma coisa meio, uma influência neobarroca ali naquela parte da entrada com aqueles andamentos em concha. Então é uma mistura. Falando assim no popular, é uma mistura de linguagens, né? E então a estação ampliada ela é uma outra mudança também. Então a cidade ela vai ampliando economicamente, crescendo muito mais, e a estação, a construção das estações é um outro ponto de atração da cidade. Então a cidade começa a ir num sentido oposto ao rio, né? Então o crescimento vai para esse lado, tanto que depois também se constrói um colégio, né? O Instituto de Educação, que é lindíssimo, é uma obra da época, da mesma época, eclética também, que tem todos esses elementos. Muitos elementos agora, olhando. Viu? Tem vários elementos. Porque, assim, às vezes a gente vê uma predominância de uma linguagem, de repente você vê que tem uma mistura de linguagens. E, claro, a cidade ao longo do tempo vai se desenvolvendo. E o café, a gente daí tem também, dentro desse contexto, a ocupação do norte do Paraná, a criação das novas cidades, né? E uma produção cafeeira que também é escoada por Paranaguá. E Paranaguá é um outro momento de crescimento também da cidade, de expansão para o interior, né? Para a área mais do interior. E aí a gente já tem uma outra linguagem, que é a arquitetura moderna, né?
E o símbolo dessa mudança é esse prédio, que é o Palácio do Café. Que era a bolsa de valores. Né? Exatamente, se comercializava e era aqui em Santos. Né? Fazer uma tenda É o prédio do elevador da cidade. aqui em Paranaguá tinha uma empresa chamada Companhia Bandeirantes de Café. Companhia Bandeirantes de Café. Essa empresa, ela era matriz em Santos. E ela veio para Paranaguá. E por coincidência, meu avô trabalhava na empresa lá. Quando construíram a empresa para cá, meu avô veio com a minha família. Por isso que a gente está aqui, né? E ele veio dirigir a empresa, criar de confiança do dono, e falou: eu vou abrir uma filial em Paranaguá e eu quero que você vá lá e você dirija. Sim. Aí foi feita a empresa aqui e ele veio para cá para poder gerir a empresa. E até na época foi feito um painel lá. Que era um potista, se não me engano, não lembro. E ele deu pro meu avô. Meu avô falou: não, você vai fazer a empresa para todo mundo poder contemplar e não só eu. Ele queria dar pro avô de presente, mas o avô não aceitou. Ele falou: põe na empresa para todo mundo poder acompanhar e poder apreciar, exatamente. Olha só. Então, é interessante, porque existiu uma ligação com o café, a gente tem uma ligação muito forte com o Santos, com o Porto de Santos, com essa comercialização do café. E o edifício aqui é um edifício que mostra as novidades construtivas de solução, que era a arquitetura moderna, que o Brasil vai ser um núcleo irradiador dessa nova linguagem, né? A gente tem no Brasil, na década de 30, a construção de um edifício governamental no Rio de Janeiro, que é a chamada sede do Ministério de Educação e Saúde na época, que é o Palácio Capanema, que é um edifício que é uma obra fundamental do modernismo no mundo. É a primeira obra, grande obra pública de escritórios da linguagem moderna no mundo, é no Rio de Janeiro, nos anos 30, com um grupo de arquitetos, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Hernani Vasconcelos, Carlos Leão, toda uma turma. E isso vai se replicar no Brasil. E o Palácio do Café está dentro dessa corrente moderna, então é uma construção concreta, né? Agora a estrutura é separada das vedações, o que dá liberdade de composição de fachada, o que dá liberdade da planta, flexibilidade. E é muito legal quando a gente começa a ver postais de Paranaguá dessa época, que é o Palácio do Café, é o símbolo do progresso. Então isso vai se tornando muito importante dentro desse contexto de desenvolvimento da cidade. Então a arquitetura, ela mostra um pouco da história, ela é um registro documental da história da cidade, né? É uma fonte material. A gente termina por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham um novo olhar para a cidade, e a gente está sempre à disposição para fazer outras atividades e conversar bastante. Eu acho importante é isso, a gente está sempre conversando, sabendo, trocando conhecimento. Obrigado, viu, gente? Paranaguá e sua história. A colonização, a escravidão, a religiosidade, a musicalidade, a política, a educação, a segurança, o porto, a economia, o esporte, urbanismo, a literatura, a sociedade, as notícias, de um jeito nunca visto. Museu Virtual do Siqueira. Revivendo o passado.